Olá, padrinho. Meu nome é Gustavo. Antes que alguém diga que essa história é mentira, eu só quero deixar uma coisa clara. Isso é um desabafo. Durante muito tempo, eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Até hoje não consegui. Na época eu trabalhava como técnico de enfermagem em um grande hospital público de Fortaleza. Fazia plantões noturnos, geralmente das 7 da noite até as 7 da manhã. Quem já trabalhou em hospital sabe que a madrugada muda completamente o ambiente. Durante o dia existe movimento, acompanhantes, médicos entrando e saindo. Depois das 11 da noite, tudo parece diferente. Os corredores ficam quase vazios. O silêncio começa a incomodar. Foi justamente nesse horário que minha vida mudou. Entre todos os setores do hospital, havia um que ninguém gostava de visitar durante a madrugada. O terceiro andar. Nunca entendi exatamente o motivo. Os funcionários mais antigos apenas diziam: faça o seu trabalho e volte rápido. No começo eu ria dessas histórias. Achava que era apenas superstição de quem passava muitos anos trabalhando em plantões. Mas toda noite, por volta das 11 horas, quando eu precisava subir até aquele andar, começava a ouvir coisas estranhas. Primeiro eram vozes, depois vinham choros. Pareciam pessoas sofrendo. Às vezes uma mulher, outras vezes parecia uma criança. O problema é que quando eu chegava ao corredor, não havia ninguém. Durante semanas tentei ignorar aquilo. Pensava que o cansaço estava pregando peças. Até que um dia contei para um colega. Ele riu. Disse que eu estava ficando paranoico. Na noite seguinte pedi para ele subir comigo. Enquanto caminhávamos pelo corredor, tudo permaneceu em silêncio. Nenhum choro, nenhuma voz. Quando descemos, ele começou a zombar de mim. Tá vendo? Você está ficando louco. Mas 2 dias depois, resolvi subir sozinho novamente. E o choro voltou, mais alto do que nunca. Naquela madrugada, o som parecia vir de uma sala que estava completamente escura. A porta permanecia entreaberta. Empurrei devagar. As luzes estavam apagadas. Não havia pacientes. Não havia equipamentos ligados. Mesmo assim, escutei alguém chorando atrás de mim. Quando me virei, não encontrei ninguém. Mas a porta estava fechada. Sozinha, no dia seguinte procurei um funcionário antigo da limpeza. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: você ouviu o choro, não foi? Meu corpo inteiro gelou. Ele disse que não era o primeiro. Vários funcionários já tinham pedido transferência depois de trabalharem naquele andar. Alguns diziam ouvir passos. Outros ouviam vozes. E alguns juravam ouvir pessoas chamando pelo nome. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Algumas semanas depois aconteceu o pior. Eu estava terminando uma medicação quando ouvi alguém chamar meu nome. Claramente. Era impossível confundir. Achei que fosse algum médico. Respondi. Ninguém respondeu de volta. Resolvi seguir a voz. Ela parecia me levar para o final do corredor. Quanto mais eu caminhava, mais frio o ambiente ficava, até que a voz parou. Olhei para frente. O corredor estava vazio, mas senti alguém respirando bem atrás de mim. Não tive coragem de olhar. Corri escada abaixo sem parar. Depois daquela noite, tomei uma decisão. Nunca mais pisaria no terceiro andar sozinho. Sempre chamava algum colega. Alguns aceitavam. Outros riam de mim. Diziam que eu era medroso, que estava imaginando coisas. Eu nunca tentei convencê-los do contrário, porque algumas experiências só fazem sentido para quem esteve lá. Semanas depois deixei aquele hospital. Segui minha vida. Mas até hoje, quando o relógio marca 11 da noite, ainda lembro daquele corredor, das vozes, do choro e da sensação de que havia alguém caminhando ao meu lado, mesmo quando eu tinha absoluta certeza de estar completamente sozinho. Olá, padrinho. Meu nome é Maria, tenho 22 anos e hoje finalmente criei coragem para contar uma história que guardo comigo desde os meus 18. Muita gente pode achar que estou inventando ou exagerando.
Eu também gostaria que fosse mentira. Isso aconteceu depois de uma prova de vestibular. Eu tinha viajado para outra cidade porque sonhava em entrar na faculdade. A prova terminou no fim da tarde, mas o único ônibus para voltar para casa sairia apenas na manhã seguinte. Eu não tinha dinheiro para pagar um hotel. A única opção era passar a noite inteira na rodoviária. Naquele momento, achei que seria apenas uma noite cansativa. Mal sabia eu que seria a noite mais assustadora da minha vida. Até umas 10 horas da noite ainda havia bastante movimento. Famílias chegando, ônibus partindo, funcionários limpando o piso. Mas, conforme as horas passaram, tudo foi ficando silencioso. As lanchonetes fecharam. As luzes de alguns corredores foram apagadas. Restaram apenas algumas pessoas espalhadas pelos bancos. Escolhi um canto perto da plataforma onde meu ônibus embarcaria pela manhã. Achei que ali estaria mais segura. Só que comecei a perceber uma senhora andando de um lado para o outro. Ela parecia procurar alguém. O estranho era que ela passava sempre pelo mesmo lugar, sem nunca sair daquele corredor. Por volta da meia-noite, aquela mulher passou novamente. Vestia roupas completamente brancas. Carregava uma bolsa antiga. Sempre caminhava lentamente. Quando passava perto de mim, abaixava a cabeça. Nunca olhava para ninguém. Pensei que estivesse esperando algum ônibus atrasado. Até que notei uma coisa. Ela nunca entrava em nenhuma plataforma. Nunca comprava passagem. Nunca conversava com ninguém. Era como se apenas andasse em círculos. Resolvi perguntar ao segurança quem era aquela mulher. Ele olhou para onde eu apontava. Depois me encarou confuso. Que mulher? Meu coração acelerou. A mulher continuava caminhando, devagar, na minha frente. Mas o segurança insistia que o corredor estava vazio. Cheguei a pensar que ele estivesse brincando comigo. Então chamei outro rapaz que dormia alguns bancos à frente. Perguntei se ele também estava vendo. Ele olhou rapidamente. Disse que não havia ninguém. Naquele instante, a mulher finalmente levantou a cabeça e sorriu para mim. Foi a primeira vez que senti vontade de sair correndo dali. Resolvi ir ao banheiro para tentar me acalmar. Lavei o rosto. Respirei fundo. Quando levantei os olhos para o espelho, vi a mulher parada atrás de mim. Ela não sorria mais. Estava completamente imóvel. Assustada, virei imediatamente. O banheiro estava vazio. Voltei a olhar para o espelho. Ela também havia desaparecido. Saí dali quase correndo. Quando voltei ao salão principal, ouvi uma voz metálica anunciando: último embarque para a plataforma 4. Achei estranho. Quase não havia mais ônibus naquele horário. Olhei para a plataforma. Um ônibus antigo estava parado, sem identificação, sem passageiros. A senhora de branco entrou lentamente pela porta da frente. Depois virou a cabeça na minha direção e fez um gesto com a mão, como se estivesse me chamando para entrar. Eu fiquei paralisada. Foi quando senti alguém tocar meu ombro. Era um senhor muito idoso. Ele falou baixinho: não olha mais para ela. Nem pense em entrar naquele ônibus. Perguntei quem era aquela mulher. Ele respondeu apenas: tem gente que continua esperando uma viagem, mesmo depois de morrer. Quando olhei novamente para a plataforma, o ônibus havia desaparecido. Não saiu. Não fez barulho. Simplesmente não estava mais lá. O amanhecer chegou e o movimento voltou ao normal. Meu ônibus verdadeiro embarcou pouco depois das 6 da manhã. Durante toda a viagem, fiquei olhando pela janela, tentando convencer a mim mesma de que tudo tinha sido fruto do cansaço. Anos depois, contei essa história para um motorista de ônibus. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que muitos funcionários antigos comentavam sobre uma mulher que, décadas atrás, teria morrido na rodoviária enquanto esperava um ônibus para voltar para casa. Desde então, algumas pessoas juram vê-la caminhando durante a madrugada, sempre vestida de branco, como se ainda esperasse uma viagem que nunca aconteceu. Hoje tenho 22 anos. Já viajei muitas vezes desde aquela noite. Mas existe uma promessa que fiz para mim mesma. Se um dia eu perder um ônibus,
Prefiro esperar o amanhecer em qualquer outro lugar, porque nunca mais tive coragem de passar uma noite dentro de uma rodoviária.